aberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada aos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação das matérias constantes. Projeto de Lei Complementar número 15/2013 do Poder Executivo disciplina o recolhimento em favor do IPREM da contribuição previdenciária do servidor municipal quando afastado com ou sem juízo dos vencimentos. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Não. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por 7-1. Caminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de Lei Complementar número 16/2013 do Poder Executivo suprime o parágrafo único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 139 da Lei Complementar número 96/2003. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra o vereador Rodolfo Minson. Veja bem, eu concordo e entendo que não há aí uma discrepância. Porém, conversando também com a vereadora Daniela, quem vai controlar essa questão aí, se houver, se não... Já que nós sabemos aí que o departamento pessoal ele está saturado e está cheio de argumentos para muitas coisas, será que o departamento pessoal vai ter condições, caso um funcionário venha a não requerer o seu afastamento, o seu pedido aí imediato nessa questão da recondução para outro cargo através do concurso público? Às vezes por ingenuidade, por esquecimento, por qualquer motivo que seja, como que vai ficar esse vereador tendo apenas um dia? Para mim, eu acho que deveria se dar um tempo a mais que isso, ou então ter aí uma outra redação. Eu ainda acabo tendo essa dúvida com relação a esse posicionamento. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de Lei Complementar número 17/2013
Acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei Complementar número 95/2002, que dispõe sobre a concessão de auxílio aos funcionários públicos municipais na aquisição de medicamentos e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Eu gostaria de estar pedindo vista deste projeto, porque eu acho que o parágrafo único do artigo 4º está dando uma brecha aí para que funcionários venham a ser prejudicados. Então, eu acredito que a gente deva estar questionando, conversando mais com o Executivo, ao invés de estar votando já. Concordo com a vereadora. Está dando duplo. Tem que investigar melhor isso daí. Está em votação o pedido de vista. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o pedido de vista está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 21/2013. Projeto de Lei número 42/2013 do Poder Executivo institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Rafar, CONSEA, e da outras providências correlatas. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade e caminha-se para o autógrafo ao Poder Executivo e Arquis. Projeto de lei número 44/2013 do Poder Executivo altera a lei número 1188/2003, que dispõe sobre a concessão de cestas básicas aos servidores municipais e da outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Meu voto é contrário, pois estou cansada de ver desigualdades nessa prefeitura em relação aos seus funcionários públicos. Desigualdades em relação ao benefício dos medicamentos, desigualdade no plano de saúde, onde os esposos têm direitos, as esposas têm direito, os esposos não. Diferença no número de abonadas. Vejo que o senhor prefeito e seus secretários não estão dispostos a tirar benefícios de funcionários públicos efetivos em detrimento dos funcionários que recebem hora extras e gratificações. Por achar abusiva a medida, a maneira como se planeja a reestruturação econômica da Prefeitura de Rafar, com economias, com a educação e saúde, pois, em meu ver, uma boa alimentação gera uma boa saúde, sou contra esse projeto. Com a palavra, eu sou contra, porque eu acho assim, que quem está entrando agora, vai chegar uma hora, ele vai aposentar. Daqui a algum tempo eu não vou estar mais na prefeitura, mas eu vou ser lembrada como aquela vereadora que tirou alguma coisa do funcionário. Palavra. Palavra, vereador Rodolfo Minson. Eu acho que está claro e evidente aí que essa questão da economia, com relação a pessoal, sempre se baseia nos funcionários efetivos. Já vem aí de algum tempo, e essa atitude eu acho que está sendo um pouco drástica, porque financeiramente acho que
não tem um impacto tão grande. Como algumas mexidas que vêm posteriormente estão sendo feitas aqui no nosso plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, e realmente os futuros funcionários já poderão ser prejudicados por uma questão simplesmente, acredito que, impensada desta lei. Então, eu também me posiciono contra, porque não vejo a mínima economia nesse caso. Terminar as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Não. Ângela Maria Donisque Barbosa. Não. Daniela Calil Parra Anacleto. Não. Luiz Antônio Ferreira Brito. Não. Marcelo Frederico. Não. Marco Antônio Brigatti. Não. Rodolfo Antônio Minson. Não. Wagner Antônio Bragaldo. Não. Antes de rejeitar o arquivo, eu queria conversar com os vereadores, parabenizar todos vocês, porque é uma atitude que tem que tomar, porque eu acho certo, quem passou um concurso agora tem o mesmo direito que quem já estava anterior. Isso mostra, então, a favor da população, que é o mais importante. O projeto de lei está rejeitado. Votaremos agora, conforme a Comissão de Justiça, os projetos de alterações no plano plurianual, que são as diretrizes orçamentárias, que são alterações de dotações. Como são 20 e poucos projetos, se os vereadores concordarem, de acordo com as comissões, votaremos num pacote. Seria, então, senhor presidente, do 45 ao 60? Positivo. Esse projeto foi que nós fizemos uma reunião, nós, vereadores todos, e entrou no bom senso um acordo. Esses projetos são apenas alterações orçamentárias. Então, como todos falam sobre o mesmo assunto, se a Câmara concordar, votaremos num pacote só. Todos com parecer já das comissões. Está em votação se todos os vereadores concordarem. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 55/2013, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicitando informações sobre o plano de saúde dos funcionários públicos municipais. Senhor presidente, os projetos 61, 62 e 64 também vão ser votados, né? Não foi no pacote.
62, 62, 64. Tá aqui. Projeto de lei número 61/2013 do Poder Legislativo, subscrito pelos vereadores Daniela Calil Parra Anacleto e Alexandre Giuliani, dispondo sobre a instalação de banheiros químicos em eventos abertos ao público e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. O projeto de lei que eu e meu colega Alexandre Giuliani estamos propondo vem garantir o respeito à população que prestigia as festas particulares ou da prefeitura em espaço aberto e público. Devemos garantir a higiene, evitar que pessoas utilizem prédios e vias públicas como banheiro. Assim que aprovada, estarei pessoalmente fiscalizando e procurando as providências cabíveis, caso a lei não seja cumprida, pois, pelo que me foi informado, por gerar gastos, o prefeito pode vetá-la. E, se assim o fizer, acharei que ele não se importa com a conservação do patrimônio público e muito menos se preocupa com o bem-estar da população. Muitas leis já existem no município, só no papel, e nem os próprios autores se lembram de cobrá-las e fiscalizá-las. Com a palavra. Ou simplesmente uma sugestão é que diminua algo do evento cultural que tenha na cidade, uma apresentação que seja, e contrate-se o banheiro através da empresa prestadora de serviço cultural. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Soltolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Menson. Sim. Wagner Antônio Bracaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 62/2013 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, institui o Dia Municipal do Rotary Clube de Rafar. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalto. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 64/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benato Giuliani. Oficializa e inclui no calendário de datas comemorativas do município o encontro de espiritismo em Rafar. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Gostaria de agradecer a presença do Alex, meu amigo. E se vocês precisarem de mim para contar comigo, eu estou à disposição de vocês. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 55/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita informações sobre o plano de saúde dos funcionários públicos municipais. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra. Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. Bom, eu acho assim interessante, né, esse requerimento, ele é bem proveitoso. A única coisa que me causou um pouco de estranheza, até a vereadora me desculpe, mas foi chamada apenas a vereadora para essa reunião. Então, independente do posicionamento, eu nada contra a vereadora, mas sim contra a atitude da administração, por se tratar de um assunto até um tanto quanto polêmico, né?
pelas discussões, pela forma como vem sendo conduzida, acabou aí, né, dando um certo, bem claro, né, um privilégio para a vereadora estar mais ciente das questões aí da Unimed. E nós, vereadores, que também temos interesse, assim como eu, a vereadora Ângela, que somos funcionários, outros vereadores, acabamos ficando aí um tanto quanto fora dessa questão. Então, não contra a questão aí, o convite à vereadora, mas sim ao desrespeito da administração perante os vereadores. Eu acho que poderia ser até um tanto quanto mais forte a nossa participação com relação a essa questão do plano de saúde dos funcionários, se ele houvesse coerência e respeito com nós, vereadores, nessa questão aí. Então, realmente, o requerimento da vereadora é correto, mas a atitude da administração nessa reunião foi um tanto quanto desrespeitosa com relação ao que se diz à minha pessoa. Com a palavra, vereador. Eu fui convidado para essa reunião, mas não deu tempo de eu chegar em tempo essa reunião. Tá? Tudo bem, eu não sabia, vereador, né, mas eu não fui convidado. Eu não sei se os outros foram também. Então, não, eu também não. Com a palavra, eu também não. Sou funcionária e não fui convidada. Eu fui de última hora e saí correndo para ir porque eu tenho interesse em estar por dentro das discussões. Porém, participei de uma reunião onde não entendi quase nada do que foi dito, porque quando cheguei, como fui convidada de última hora, já tinha começado, e as questões são muito técnicas, a gente não tendo o contrato de prestação de serviço na mão, fica difícil de estar entendendo como é que aquilo funciona. Bom, o requerimento que eu fiz foi antes desse convite, e talvez até por ele. Muitos são os descontentamentos dos funcionários em relação ao plano de saúde e como ele vem sendo administrado por essa gestão. Por isso, resolvi fazer esse requerimento, pois, assim, estarei com respostas escritas e não com boatos que saem de dentro do próprio gabinete por pessoas que ficam ali só pescando informações. Pegam, às vezes, pela metade e saem falando bobeiras. E nós, vereadores, é que somos cobrados constantemente pelos funcionários. Quero saber qual a atual situação e quais as possíveis alterações que se pretende fazer. A semana passada fiz parte de uma das reuniões a convite de Fábio, ao qual agradeço, pois atendeu a um pedido meu feito em uma das reuniões com os vereadores para discutir possíveis alterações nesse plano. E gostaria, se possível, de continuar participando, pois esse assunto é de suma importância para muita gente e precisa ser muito bem estudado, pensado e repensado. Ora, só mais um comentário. Eu gostaria de saber, existe alguma comissão de funcionários para participar dessas reuniões? Não existe e eu sugeri que fosse feito, porque é uma coisa que envolve muita gente e é muito importante que todo mundo esteja consciência do que está acontecendo. Então, eu acho que está na hora de nomear um funcionário de cada setor da prefeitura, para que represente a classe e se entenda, né? Torne, como que se diz, vá buscar mais informações para que os funcionários, mais uma vez, não sejam prejudicados. E outra coisa, esse convênio tão polêmico, que não existe contrato, não tem nada. Então, vamos botar as cartas na mesa e falar claro que pode ser feito e o que não pode, né? Porque agrada um e desagrada outros, então é um negócio meio obscuro. O que está acontecendo, acho que é uma falta de comprometimento com nós vereadores, porque Gustavo ele dá uma ligadinha aqui na Câmara para a gente conversar. Eu tive presente no dia lá que teve reunião, estava lá fora, não me chamaram para reunião. Lamentável, não tem... O senhor me permite, presidente, voltar à questão do assunto, até essa questão de se dizer de formar uma comissão, eu acho viável, mas eu acho que ela vai ser... acho que ela vai ser sufocada. É o meu ponto de vista com o tempo de prefeitura que eu tenho, a experiência que eu tenho lá dentro. Assim como também seria muito mais interessante uma assembleia com os funcionários e a discussão seria muito mais proveitosa e mais clara com relação a muitos pontos que existem dentro do nosso plano, né, como funcionário, e a não regulamentação do plano. O plano não é regulamentado, o jurídico nosso aqui,
que é jurídico na prefeitura, no executivo, ele sabe que é só uma prestação de serviço. Então, na verdade, é um plano um tanto quanto equivocado. Mas, no momento, acho que a melhor coisa a ser feita é uma assembleia, já que há médicos que ganhou na justiça o direito de não participar do plano. Então, se continuar dessa forma, é onde vai parar esse plano nosso, com certas mexidas, sem ter a assembleia e a participação dos funcionários. Agora, se, para chamar, fazer um convite extenso a 9 vereadores, o vereador Luiz Antônio foi convidado, não sabia, peço desculpa a ele, mas isso não vem ao caso, a vereadora foi convidada. Os demais vereadores não foram. Se há dificuldade nisso, como que vai ter comprometimento em fazer uma assembleia com os funcionários para que se possa ser visto às claras esse plano? Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Soltolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminha-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 56/2013, subscrito pelos vereadores Rodolfo Antônio Misson e Ângela Maria Donisco Barbosa. Solicita informações ao Executivo sobre o reajuste salarial, sobre o processo de reajuste salarial dos funcionários públicos municipais. Com a palavra. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Eu gostaria, desculpe aqui, se possível, secretário, lesse os questionamentos para que possa ser... Primeiro, o Executivo estudou a maneira de cumprir a determinação judicial, já que tem conhecimento? A. Se sim, qual a maneira? B. Se não, qual o motivo e por que não o fez? Está em discussão. 2. Qual o cálculo do valor devido? 3. Qual a data agendada para a nova reunião com o Sindicato da Classe? 3A. Se não agendou, qual o motivo e por que demora por referido agendamento? 4. Sendo determinação judicial e sendo direito dos funcionários o referido aumento, qual o prazo determinado para o cumprimento dessa determinação? 5. Tal decisão cabe recurso? 6. Se cabível, a Prefeitura irá recorrer? 7. A decisão judicial é para todos os funcionários ou só para os sindicalizados? Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Essa semana fui à procura dos advogados do sindicato para saber a situação do processo para o pagamento do dissídio 2009-2011 e tive o seguinte parecer da doutora Cláudia. Vou ler o que ela me enviou. Houve uma reunião entre o prefeito e o sindicato, na qual foi acordado que a prefeitura ia cumprir o acórdão referente ao repasse da inflação nos anos de 2009 e 2010. E, para tanto, pediu um prazo para elaborar os cálculos. Foi feita uma petição assinada por nós, advogados do sindicato, e o advogado da prefeitura, solicitando ao juiz tal prazo. Decorrido o prazo, o Dr. João alegou que não tinham conseguido concluir os cálculos por problemas no sistema de informática da prefeitura. Passado um tempo, ligamos novamente e percebemos uma certa falta de empenho na solução, o que nos motivou a, no dia 15 de julho, peticionar ao juiz a continuidade do processo, solicitando que a prefeitura junte ao processo a listagem de servidores e as respectivas fichas financeiras para que o próprio sindicato elabore os cálculos e execute o valor. Estamos no aguardo da juntada dessas fichas. Espero que em breve o sindicato possa nos dar boas notícias sobre esse valor, que os funcionários devem receber e que a cada dia que passa fica maior o valor para a prefeitura. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marco Brigatti. É bastante interessante frisar que quando uma sentença judicial
é dada, os governos anteriores, ou melhor, o governo anterior, é que a quem era de direito já começar a fazer as contas para realmente estar acertando essa diferença e esse valor desse dissídio. E é uma coisa bastante triste em saber que o funcionário público, em qualquer âmbito, ele tem o direito, mas não consegue receber os atrasados. Então, que o jurídico do Executivo possa realmente rever essa situação com carinho, né? É o pedido dos vereadores dessa casa, não somente relacionados aos vereadores que aqui estão, que são funcionários públicos, mas ao restante dos funcionários que realmente necessitam também deste aumento, dessa equiparação salarial, desse reajuste que já foi dado, o parecer da Justiça, e que a Prefeitura até agora não tenha feito nada. Então, que o prefeito realmente possa olhar com um pouco mais de carinho para que o aumento dessa dívida para com os funcionários não vá aumentando, acarretando assim mais processos, né? E a imagem do Poder Executivo fique ainda mais desgastada. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Nota-se sempre uma dificuldade muito grande em fazer qualquer cálculo trabalhista na prefeitura. Tudo demora. Então, aí, conversando com o nosso jurídico aqui, informou que isso daí, se não acontecer, eles vão ter que pagar uma multa. Por quê? Porque vem uma perícia fazer os cálculos aí de aproximadamente R$5.000, né, Ângelo? E então, quer dizer, prejuízo maior ainda para a prefeitura. Então, vamos botar a rodinha nos pés aí e fazer o cálculo logo. Com a palavra. Com a palavra, vereador Rodolfo Misson. Bom, eu já tinha feito em março um requerimento, onde fiz alguns questionamentos, mais ou menos desse nível, e a resposta foi aquelas de sempre, né? Que está sendo a decisão, que está havendo uma maneira de cumprir, que houve reunião com o sindicato, que realizará os cálculos, e fará uma nova reunião com o sindicato, e isso aí não interessa aos funcionários. Eu fiz esse requerimento novamente, a vereadora Ângela participou, fala, mas conjunto, né? E deixa claro o seguinte, que eu quero saber se o executivo estudou, porque eu também procurei o sindicato e acabei não encontrando quem eu queria lá. A presidenta eu não encontrei por 2 vezes, e com os advogados e tinha audiência na quinta-feira, que estava previsto para eles estarem lá. Tinha audiência e não consegui conversar. Porém, nós vemos inúmeras alterações no plano plurianual deste ano, na lei de diretrizes orçamentárias. Em minuto nenhum foi falado aqui para nós, de todas essas alterações, qual a previsão e qual é o interesse deles em ver esse valor para o ano que vem, porque esse ano a gente pode esquecer. Então, seria para o ano que vem. Agora, até quando, né, vão ficar empurrando? Em cima desse requerimento, conforme as respostas, eu vou fazer mais. Pois não. Então, eu fiz esse requerimento junto com o Rodolfo pelo seguinte, como todos os vereadores já falaram aqui, a resposta não vem como a gente espera. Ela vem assim, de um modo, a gente vai ver, vai conversar, vai fazer, mas não chega uma resposta concreta. Então, eu fiz junto a ele, esperando uma resposta certa, uma resposta concreta aqui para nós, não essa coisa invasiva, né? E como a vereadora falou, ela conversou com os advogados, só que a resposta não veio assim, nenhuma veio assim para a gente aqui. Realmente a colocação da vereadora aí foi tanto quanto interessante, porém não foi assim para nós, né? Não foi nem um pouquinho objetiva, porque se o executivo está mas foi o sindicato que me mandou isso. Exatamente, também não sei objetiva. Se o executivo não está pensando, ele sabe tem noção do valor, de quanto que vai ser. Se ele está esperando para começar a trabalhar esse ano que vem e tentar empurrar com cálculo e começar a dar desculpa que o sistema não funciona, quer dizer, nós vamos passar 2014 também na mesma situação. Agora, vai se acumulando e é problema de quem? Né? É problema do todo, né? do todos os poderes, ambos os poderes, executivo e legislativo, porque o executivo sabe que vai começar a deixar, nós vamos continuar sendo cobrados,
E vamos estar fiscalizando o quê? Uma situação dessa. Então, eu vou deixar claro, o meu requerimento, por enquanto, está nesse nível, conforme as colocações e as respostas, vão vir outros questionamentos, já que o que mais me interessa aqui é a questão do cálculo. Qual é a maneira que eles vão fazer esse cálculo? Em cima do quê? Da referência que nós tínhamos em 2008, em 2009, desculpe, ou então, com relação ao aumento que nós tivemos de 8%, vai ser que foi em cima da referência simples, e o aumento que nós tínhamos direitos vai retroagir? Porque se fez um cálculo em cima de R$500 reais, com 8% de aumento seria 8. Seria outro, né, o cálculo. Que seria o correto. Se nós tivéssemos recebido 6,46%, que já é devido, o cálculo não era para ser em cima de R$500 reais redondo, e sim em cima dos 6% que nós tínhamos direito, e o 8% ao qual nós acredito ter esse direito. E como que vai ficar isso daí, essa questão aí? Então, a minha maior preocupação e interesse realmente é com relação ao cálculo. Quanto mais se demora para pagar, maior está ficando a dívida, né? Exatamente. E eu acho assim que o maior problema que a gente está observando aqui na Câmara são as respostas evasivas aos nossos requerimentos. Eu acho que já está na hora da Prefeitura começar a respeitar essa Casa de Leis, esses vereadores, e está nos dando respostas realmente embasadas e com valor, porque da maneira como está, é só esse tipo de atitude que eles podem esperar da gente. Bom, o senhor me permite, presidente? Independente de qualquer posicionamento, o Ministério Público está aí. Eu acho que nós podemos contar com o Ministério Público nesse caso. Com a palavra. Eu gostaria de questionar, na época, foi dado alguma justificativa aos funcionários por que não ocorreu esse reajuste? Que eu me recordo, não. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donício Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalto. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se protocolo para o Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 57/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, solicita informações sobre a denominação para a creche Adriana Maria Coalhato. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Bom, durante, acho que mais ou menos 22 anos, a creche situada no bairro da Popular usou o nome Adriana Maria Coalhato. Hoje foi recentemente inaugurada a creche Enzo Henrique Vieira. E eu fico assim, na dúvida, no questionamento do seguinte: se durante tantos anos foi usado o nome da Adriana Maria Coalhato nessa creche, e hoje ela vai estar desativada, vai se esquecer, existe uma lei, essa lei vai ser revogada, como que eles vão mandar aqui, o que vai estar se passando com essa questão aí, com o nome, vai ser transferido, existe a possibilidade de transferir uma lei para uma outra creche, e com relação ao respeito, enfim, à família, né, que participa efetivamente das festividades, dos acontecimentos dessa creche, sempre a família está participando. Como que vai ficar agora o nome Adriana Maria Coalhato? Com a palavra, vereador. Eu quero parabenizar você pelo requerimento, pois eu acho tão difícil as pessoas que moram na parte alta, que eu moro na Popular, descer todos os dias com os filhos pequenos, ainda mais principalmente quando está chovendo. Eu acho que o prefeito devia pensar bem e deixar a creche aberta também lá em cima, porque é complicado. Até se construir a outra creche, né, que parece que está com a palavra, em discussão. Já está certo que ela vai ser desativada. Eu fiquei sabendo que ela ia entrar em manutenção apenas. Bom, não posso informar isso para você, não sei se o vereador sabe. O meu requerimento é justamente para isso. Também não tenho informação nenhuma com relação a isso. Que fica difícil, né?
Imagine o pessoal lá do Popular, não sei aqui embaixo, traz as crianças. Dia de chuva ainda, quem não tem carro. Mas a outra creche que vai ser construída vai ser para cima dessa nova creche. Aqui embaixo também. Mas como o vereador Rodolfo começou até a construir, né? Eu acho que devia manter a creche lá com o mesmo nome, como ele disse. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminha-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 59/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Misson, solicita informações sobre as reais condições do ginásio de esportes Olavo de Campos Borghese. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Após a feirinha do braço, estive visitando o ginásio de esportes e vi que os tacos estavam, uma grande maioria, soltos. E quem estava tentando recolocá-los sem condições nenhuma era o senhor José Alves, né? Estava complicado ali para ele colocar, e isso representa uma questão muito séria. E se alguma das crianças estiverem jogando, esse taco sair, eles podem se machucar. Então, a feirinha já foi, o local foi usado, e pelas informações que eu obtive, os tacos continuam soltos. E a solda da reposição das grades, uma grande parte está feita pela metade. As crianças, ou até mesmo os adultos, vão estar jogando futebol, vão chutar as bolas, vão começar a bater na grade, elas podem cair. E eu não vi ninguém voltar lá para refazer essa solda. Então eu gostaria que essas respostas fossem bem objetivas também. Espero que sejam, não acredito muito, mas seja objetiva com relação a essa gravidade que eu vejo no ginásio de esportes. Com a palavra. E eu espero que seja cumprido o que foi falado para a gente quando a gente questionou a respeito das mudanças que estavam sendo feitas no ginásio, né? Foram bastante questionados e eles disseram que a feirinha ia deixar melhor do que tinha encontrado. Então, eu espero isso como resposta. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 60/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita informações sobre o cemitério São Judas Tadeu. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Senhor presidente, a palavra. Eu acho que eu já falei na tribuna, mas fica aí a dica. Eu acho que todo cidadão rafardense vai ao cemitério e vê que tem problemas lá. Então é só um alerta e que comecem a ser feitas algumas coisas lá, que nem o calçamento que era feito na parte nova não foi feito, e então coisas que devem acontecer nunca aconteceu. Então as administrações anteriores esqueceram do cemitério. Não, temos que prestar atenção também, melhorar a iluminação, melhorar a qualidade de quem frequenta o ambiente. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se.
Requerimento número 61/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita informações quanto à rede de esgoto do Distrito Industrial. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, vereador Wagner Bragalda. Brigatti, eu gostaria de saber, você sabe onde que é jogado esses dejetos? Na verdade, é justamente esse o requerimento, né? Que a gente não tem o conhecimento. Eu procurei algumas pessoas que conhecem bem aquela área e eles me disseram que existe uma caixa séptica, né? Que é feita a decantação e que a água, após isso, através do Ribeirão, passa pelo tanque São José, o riacho que passa próximo a Itapeva e vai até o rio. Não me foi satisfatório, porque eu gostaria realmente que os órgãos competentes fossem fazer uma vistoria, né? E se as pessoas que realmente são de competência a fiscalizar esses esgotos do distrito, que pudessem nos passar se realmente as descargas dos produtos químicos, né? Principalmente a Condor, que contém o chumbo para a confecção das baterias, para onde vai os detritos químicos, né? É óbvio que nós sabemos que o esgoto doméstico, o esgoto sanitário é destinado diretamente ao rio, mas que quando existe o esgoto químico, que se tenha que fazer alguma coisa para que realmente a água que está sendo jogada no rio seja uma água não tanto agressiva ao meio ambiente, e as pessoas que realmente, como eu frisei na tribuna, usam, né, a forma da pescaria e que consomem os peixes do rio Capivari, e que futuramente possam vir ter um problema de saúde. Até pareceu um pouco idiota o questionamento que eu fiz, porque existe uma preocupação que essas águas estivessem sendo jogadas no São José, que se a gente está pensando em captar essas águas para trazer para a cidade, então seria um negócio bastante desagradável para a nossa população. Inclusive, reiterando, eu tive colocado também no meu requerimento, e eu frisei essa palavra que o senhor vereador acabou de dizer, que num passado bem recente nós tivemos, através do Poder Executivo, a ideia de se trazer a água do tanque São José para consumo da cidade de Rafar. E lógico que a minha preocupação é bastante grande. Vá que o novo governo, né, ou nos próximos governos, se resolva realmente fazer isso, em usar essa água, e se realmente ela está contaminada. Ok. Quando vier a resposta, se você pudesse tornar público para todos os vereadores. Pode ter certeza, farei isso. Obrigado. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraço Antolã. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Inson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquivos. Concluída a leitura, discussão e votação, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.